Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga abundantemente en el nombre de Jesús. Me gustaría hoy seguir hablándoles acerca de David. David, que foi héroe de la fé, homem segundo el coração de Deus, homem que sofreu persecuções, lutas, injusticias, e em todas suas lutas, Deus lhe bendijo, Deus lhe deu a vitória. Ele foi vencedor. Pero David também era humano, como todo ser humano. David pecou, se equivocou, ele falhou, como todos neste mundo pecam, se equivocam, porque nadie é perfeito. Pero David era sincero em seu coração, era temeroso de Deus, era homem que tinha uma verdadeira fé. E quando David pecou contra Deus, ele se desesperou. Ele se sentiu muito angustiado, afligido, ele não tinha paz. E aqui encontramos, no Salmo 51, como hablamos em la meditação de ayer, estas palavras do rei David, que estava muito angustiado devido a seus pecados. E ele em sua oração, porque os salmos não, são poemas, são orações, não? O salmo é muito importante. E aqui encontramos neste salmo David falando: tem piedade de mim, ó Deus, conforme a tu misericórdia, conforme a la multitude de tus piedades, borra mis rebeliões, lava-me mais e mais de minha maldade e limpa-me de meu pecado, porque eu reconozco mis rebeliões e meu pecado está sempre delante de mim. Contra ti solo he pecado e hecho lo malo delante de tus ojos. Ele reconhecia que havia hecho coisas muito malas. Ele reconhecia suas rebeliões. E seu pecado estava sempre delante de seus olhos, estava sempre em sua memória. Ele não conseguia olvidar-se de los pecados, ele já não tinha paz. Porque o que mais David temia era perder a salvação, era perder a unção do Espírito Santo. Como comentamos em nossa meditação de ayer, que o rei Saul, que foi rei rebelde, rei soberbio, Saul que foi obstinado, ele não hizo caso à palavra de Deus, se rebelou em contra de Deus, não seguiu sua orientação e tampouco se arrependeu. E pagou preço alto, porque o salário del pecado, a paga del pecado é a muerte. E primeiramente a muerte espiritual. E Saul perdeu o gozo da salvação, perdeu o Espírito Santo, porque o Espírito Santo se apartou de ele, e ele era atormentado de dia e de noite por espírito maligno, porque quando a pessoa, Alberto, ela perde o Espírito Santo, se a pessoa perde a presença de Deus em sua vida, ou se a pessoa não tem a presença de Deus, não tem o Espírito de Deus, ela não tem paz, ela não consegue ser feliz. Há muitas pessoas que nos escutam neste momento que quizás têm todo,
para ser felizes, todo materialmente hablando. Não lhes falta nada. Muita gente tem dinheiro, tem recursos econômicos, muita gente tem uma família, tem muitas coisas, mas não tem paz interior. Há pessoas que vivem depressivas, há pessoas que vivem nerviosas, vivem vazias, pessoas que não dormem, pessoas que não conseguem conciliar o sonho, estão sempre sendo acusadas por sua própria consciência e procuram evadir estes problemas, muitas vezes com a bebida, procuram evadir estes problemas com a droga, enfim, com pastilhas, com medicinas, mas não têm paz. E por quê? Porque está faltando a presença de Deus. Falta o Espírito Santo. O Espírito Santo é fundamental para nossa vida. Porque o próprio Senhor Jesus, quando estuvo neste mundo, ele necessitou do Espírito Santo para que pudesse vencer as tentações, as persecuções, as lutas que iba a enfrentar e pudesse dar sua vida por nossa salvação. Os discípulos também necessitaram do Espírito Santo para que eles puderam vencer. Assim como todos necessitamos do Espírito Santo. Porque nosso corpo foi criado por Deus como templo do Espírito Santo. Pero se o Espírito Santo não habita em nosso corpo, não habita em nosso ser, este templo, esta casa estará vazia, estará oca, desocupada, abandonada e mais tarde ou mais temprano um espírito maligno, um demônio, um mal vai entrar nesta casa para atormentar e destruí-la. Y es lo que está ocurriendo con mucha gente, ¿no? Que andan buscando en este mundo llenar ese vacío de muchísimas formas, buscan refugio en el alcohol, en las drogas, en actos sociales, en infinidad de distracciones, de hobbies, pero estamos hablando de soluciones superfluas, ¿no? Y exteriores, cuando en realidad el problema es espiritual, porque nosotros hemos sido creados por Dios para tener comunión con Él y somos templo del Espíritu Santo. Entonces el anhelo de Dios es vivir dentro de nosotros. Su Espíritu nos consuela, nos llena, nos fortalece, nos guía, pero claro, hay gente que no busca a Dios y además que mantiene un estilo de vida que en lugar de invitar a que el Espíritu de Dios venga sobre ellos, pues lo alejan porque tienen una vida al margen de su palabra. Entonces se produce esa fractura, ese distanciamiento y el vacío del alma que ese estilo de vida que hemos mencionado antes no consigue llenar, acaba siendo ocupado por un espíritu de depresión, un espíritu de ansiedad, de drogadicción, un espíritu de tristeza, de melancolía, que incita a la persona a hacerse daño, al suicidio, y estamos hablando de una enfermedad que está extendida en la sociedad, cuya raíz está en su relación con Dios. Y lo que hay que hacer, obispo, es volverse a Dios, buscar esa reconciliación con Dios, esa sanidad del alma, el perdón de los pecados, para que viniendo el Espíritu Santo recibamos fuerza, dirección y estemos en comunión con Él. David, ele conhecia bem a Saul, ele conhecia a história, porque foi servo de Saul, estuvo no palácio allí, tocava el harpa, não, para acalmar o espírito de Saul, porque um espírito maligno o atormentava. Ele vivia depressivo, ele vivia de malas, vivia nervioso, era muito agressivo, tinha aqueles momentos que tinham uns ataques de ansiedade, que hoje dia não se chamaria de síndrome de pânico, tinha assim umas neuroses, não? E David pudo presenciar todo o que Saul sofreu, porque ele perdeu a unção, ele perdeu o Espírito Santo, e David temia. Em sua oração, aqui neste salmo, Davi dijo: "No me eches de delante de ti, Senhor, e no quites de mim
tu Espírito Santo, vuelve-me el gozo de tu salvação. Ele queria el perdão. David, ele teve humildade para reconhecer seu pecado, porque ele estava mais preocupado com sua alma, com sua comunhão com Deus, com sua relação com Deus, que com sua posição em la sociedade. Ele estava mais preocupado em agradar a Deus que agradar a si mesmo. Ele não estava preocupado com sua posição, se ia perder o reino de Israel ou não. Não estava preocupado com isso. Se a gente ia a criticá-lo, se a gente se ia burlar de ele. Não. Ele queria o perdão, ele queria reconciliar-se com Deus e ele reconheceu seu pecado e confessou. Ele confessou. Ele se humilhou delante de Deus. E por que se humilhou? Porque confessou, porque foi verdadeiro, foi sincero. Ele recebeu o perdão de Deus, que é a coisa mais preciosa. A coisa mais preciosa, Alberto, é quando uno é perdonado. E o perdão uno conquista por la fé, porque somos justificados por la fé em Jesucristo. A melhor coisa que há é quando a persona recebe a justificação, porque ela é considerada sem culpa, é considerada inocente, límpia. E foi o que sucedeu com David, porque ele pudo levantar-se em la vida. Ele pudo seguir adelante, pudo seguir servindo a Deus. E há muita gente que não tem paz, muita gente que não cambia de vida, muita gente que não se libera, vivem atormentadas por espíritos malos, sempre atormentadas. Por quê? Porque não abrem o coração, não confessam seus pecados, não procuram limpiar-se delante de Deus, vivem mais preocupadas com sua posição, com a opinião das pessoas que em agradar a Deus. E é importante que esta persona que nos escute neste momento, se verdadeiramente ela quer ser feliz, ela quer vencer, superar seus problemas, se ela quer ser livre de todos os espíritos malos que lhe atormentam, se ela quer ter paz interior, se ela quer llenar este vazio, llenar-se com o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é importante que ela tenha humildade para reconhecer seu pecado, que ela confesse seu pecado, abandone seu pecado, para que ela possa começar uma nova vida com Deus. E estou seguro que a partir deste momento, o Espírito Santo cambiará por completo sua vida. Totalmente, obispo, y es esto lo que Dios quiere hacer con vosotros. Fijaos que cuando nosotros leemos la Biblia, pues leemos historias y hechos, que son además reales, como el de David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, un hombre que creía, que amaba a Dios, pero que también cometió fallos, cometió errores, como acabamos de escuchar, y muchos decís, pero ¿cómo es posible que este hombre David, que creía en Dios, hubiera sido capaz de cometer ese fallo, ese error? Porque era un ser humano. Pero también nos damos cuenta cómo buscó reconciliarse con Dios, cómo se arrepintió, cómo buscó con todas sus fuerzas el perdón, cómo se aferró a la fe y cómo recuperó el gozo de la salvación y sobre todo cómo Dios fue misericordioso
y le perdonó. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos está enseñando que nosotros no somos perfectos y que si nos volvemos a Dios, en Él encontraremos paz. Hace tiempo que tú estás huyendo. Dios te está llamando, pero en lugar de ir a su encuentro, huyes, porque piensas que para ti no habrá una segunda oportunidad. Te vienen a la mente recuerdos, te vienen a la mente muchos pensamientos intrusivos, acusaciones, luchas contra la religión, los dogmas. Puede que en la comunidad en la que tú te hayas congregado, pues te hayas sentido incomprendido, señalado, no haya habido ni siquiera misericordia y haya habido mucho rechazo hacia ti. Y esto te ha pesado mucho, se ha convertido como una especie de losa que te está aplastando. Pero afortunadamente Dios no es religión. Y su misericordia es grandísima y Dios te espera con los brazos abiertos. Lo que tienes que hacer es desechar los prejuicios, la religión, desechar las tradiciones e ir a la fe, a esa fe que justifica, a esa fe a través del Señor Jesucristo, por la cual nuestros pecados son perdonados, y saber que Dios es Dios de oportunidad, que Dios quiere llenarte con el Espíritu Santo, y una vez tengas este encuentro o reencuentro con Dios, volverás a tener paz, volverás a dormir, volverás a tener gozo, alegría, fuerza, y de ti correrán ríos de agua viva. Lo que no puede ser, obispo, es que Dios esté llamando y mucha gente opte no para acercarse a Dios, sino para huir de Dios, y nosotros no debemos huir, debemos acercarnos. Jesus está a la puerta, Alberto. Ele está a la puerta e llama. Pero és uno que tem que abrir a porta de seu coração, escuchar sua voz. Porque eu creio que neste momento há muitíssima gente que nos escuta que estão sofrendo muito. Pessoas que estão sofrendo, atormentadas. Não estamos aqui falando de religião, não se trata de religião, não importa a religião que seja. Pero há pessoas que estão sofrendo porque sabem que estão vivendo en el error, en el engano, estão enganando a sua pareja, estão enganando a sua família. São pessoas que vivem en la mentira, vivem prostituindo-se, buscando neste mundo algo que só Deus pode llenar, só Deus pode dar, só o Espírito Santo pode llenar o coração de uno. Só o Espírito Santo pode dar-nos paz, pode dar-nos vida. E às vezes a pessoa pensa, pero é que eu hice tantas coisas malas que não mereço. Eu não mereço. Eu me prostituí, eu vendi meu corpo. Eu cometi aborto 1, 2 vezes. Deus não me vai perdonar porque eu quitei uma vida inocente. Eu me he divorciado, enfim, há tantas ideias, tantos pensamentos que desafortunadamente, às vezes, a própria religião não mete estas coisas na cabeça das pessoas, generando dúvidas em las pessoas. Pero Jesus, ele ha venido exatamente para trazer-nos o perdão, a paz, a salvação, a reconciliação. Ele não juzga a nadie, ele não condena a nadie. A partir do momento em que uno se arrepienta de verdade, queira cambiar de vida, honestamente, sinceramente, e se vuelva a Jesus, invoque seu nome, esta pessoa receberá o perdão e ela será curada, ela será liberada. Os espíritos malignos nunca mais terão domínio sobre sua vida, nunca mais poderão atormentar sua vida, nunca mais poderão fazer-lhe dano, nunca mais. Ela vai ter paz, ela vai dormir bem, feliz. E é como está escrito aqui em la palavra de Deus, que Deus resiste a los soberbios e dá graça a los humildes. David hallou graça, porque ele foi humilde. Deus, amiga minha, amigo meu, resiste a los soberbios. Ele resistiu a Saul, que foi soberbio. Pero ele deu graça a David, que foi humilde. E aqui, sigue descendo
Someteus, pois, a Deus, e resistide ao diabo, e huirá de vosotros. Acercaos a Deus, e ele se acercará a vosotros. Pecadores, limpiade las manos, e vosotros los de doble ânimo, purificade vossos corações. Afligios e lamentade, e chorade. Vossa risa se converta em janto, e vosso gozo em tristeza. Humijaos delante do Senhor, e Ele os exaltará. Se la persona, ela se volve a Deus com janto, arrepentida, ela rasga seu coração, ela se humilha, ela confessa seus pecados, então Deus la honrará, Deus la exaltará e cambiará por completo sua vida. Exactamente, obispo. Dios cambiará por completo vuestra vida. Hay que buscarlo, hay que buscar con todas las fuerzas, porque la curación empieza en el alma. Y cuando existe, se produce esa cura interior, después todo lo demás viene por añadidura. Es lo que ya hemos mencionado, obispo, en muchas ocasiones. Buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y hemos observado a mucha gente, obispo, que se ha reconciliado con Dios, que ha dejado atrás la vieja vida y que a raíz de esto, de ser llenos con el Espíritu Santo, han recibido sanidad, las familias se han restaurado, les hemos visto progresar, hemos visto un cambio integral completo de 180 grados en sus vidas, y esto quiere ocurrir en nuestros amigos oyentes. Quando suceda este cambio interior em sua vida, então seu exterior cambiará também. Você vai receber uma nova vida. E se você quer, se você disse ao bispo, eu quero, és lo que eu necessito. Sabe, esta palavra vindo ao encontro de minha necessidade. Então, este domingo, venga, procure despojar-se de seu orgulho, sua soberbia, despojar-se de prejuízo, de religiosidade. Venha de coração aberto para encontrar-se com Deus, para ter verdadeiro encontro com Deus, e sua vida cambiará. Você receberá o perdão, a paz, e você vai receber a unção, o poder do Espírito Santo em sua vida. Este domingo, 10 da manhã, aqui em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12. E recordando a todos os amigos que temos aqui parking gratuito, você não tem que preocupar-se com parking, porque teremos parking gratuito para todos e você não tem que pagar nada. Tudo o que queremos é que você tenha um encontro com Deus, porque este encontro com o Espírito Santo cambiará por completo sua vida. Este domingo, les esperamos às 10 da manhã. E se este mensagem lhe ha ajudado, lhe ha bendecido, comparta com seus amigos e familiares. E amanhã regressaremos com todos ustedes. Hasta amanhã.